Olá, está no ar o Saúde em Foco. Aqui você acompanha dicas para ter mais qualidade de vida e esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos relacionados à área de saúde, sempre com a participação dos professores do Centro Universitário Franciscano. Uma alimentação saudável é fundamental para o bom desenvolvimento na infância. Mas o que fazer quando as crianças não querem provar certos tipos de alimentos? É o que a gente mostra agora. Começa lá na gestação. E quando a criança nasce, a gente pode incentivá-la também com alimentos saudáveis através do aleitamento materno, porque ele, durante as suas diversas fases, tem sabores diferentes. Então a criança vai aprender com esses sabores novos, é diferente dela usar uma fórmula infantil que é o mesmo sabor sempre. A fase da introdução da alimentação da criança lá com 6 meses é outra fase muito importante. É nessa fase que a criança começa, dos 6 meses a 1 ano, que ela começa a conhecer o sabor dos alimentos. O mais importante de tudo é que esses alimentos têm que fazer parte da rotina da família. Não adianta a gente incentivar as crianças a comerem legumes, por exemplo, ou vegetais, e ninguém da família consumir. Então a família tem que mostrar o exemplo, sempre incentivá-los a comer coisas diferentes. Então quando a criança se recusa a comer, por exemplo, uma cenoura cozida, tentar de outras formas, ralada, picada de uma maneira diferente ou junto com outro alimento. Então a gente sempre deve diversificar e nunca desistir de apresentar esse alimento para a criança. E para os mais grandinhos que já vão para a escola, também a gente pode incentivar. A escola é um ótimo local para o aprendizado da alimentação. Pode ser sanduíche, biscoitos integrais, iogurte, bebidas fermentadas, e o suco também tem que ter uma atenção, Escolher de preferência aquele 100% fruta sem adição dos adoçantes, que também não são indicados para criança, não são em situações muito específicas. Tentar evitar os salgadinhos, biscoitos recheados, pãezinhos muito industrializados prontos. Você sabia que as doenças reumáticas podem ser desenvolvidas em qualquer fase da vida? Estas e outras informações você acompanha agora no Questão Saúde. Olá, o Questão Saúde de hoje traz a presença do professor do Centro Universitário Franciscano, do curso de Medicina, e também reumatologista, o Dr. Manuel Crossetti. Ele vai nos esclarecer algumas questões a respeito do reumatismo. Professor, muito obrigado pela sua presença e vamos começar pelo mais básico, doutor. O que é o reumatismo? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, um prazer falando com vocês. O termo reumatismo, na verdade, é um termo popular usado para doenças reumatológicas. A doença reumatismo, na verdade, não existe. Existem diversos tipos de reumatismo, mas que popularmente, no dia a dia, de consultório, de conversas informais, se acaba usando o termo reumatismo para explicar melhor, até para o paciente entender, para as pessoas entender melhor uma doença reumática. Doutor, e ele é um mal que a gente relaciona a mais as pessoas da terceira idade, Ele é exclusivo da terceira idade? Não que ele seja exclusivo das pessoas da terceira idade. Um tipo de reumatismo, sim, é mais comum, mais incidente numa população mais velha um pouco, que é o reumatismo do envelhecimento, do desgaste articular, do envelhecimento do osso, que é mais comum com o envelhecimento. Tem o outro reumatismo que não tem idade para começar. Pode começar em recém-nascidos, pode começar em adolescentes, adultos jovens, que é o reumatismo inflamatório, de doenças inflamatórias. Remédios convencionais auxiliam na redução das dores? Os remédios convencionais, os analgésicos mais usados, anti-inflamatórios, auxiliam sim na ajuda da dor. Não devem ser tomados de forma irregular, como várias vezes ao dia, quando o paciente só sente dor. Ele tem que ter uma orientação específica como tomar esses remédios convencionais. Qual o sinal de alerta que eu tenho que procurar ajuda médica? Na verdade, não existe um sinal de alerta para procurar uma ajuda médica especializada, no caso, um reumatologista. Tem sinais, a dor, o principal sinal é a dor. A maioria dos pacientes que procuram nossa ajuda vem por causa de dor, seja ela uma dor crônica, uma dor mais aguda.
Respondidas algumas dúvidas a respeito do reumatismo, doutor, o senhor comentou, enquanto respondia essas questões, que o reumatismo ele é um mal que vem, pelo que eu entendi, naturalmente, né? É uma coisa meio natural com o tempo. Sim, a doença degenerativa, ela vem naturalmente, né? A gente vai envelhecer, vamos todos envelhecer, né? Tem certas atividades que pioram ou aceleram este processo degenerativo, né? Mas ele vem com o tempo. E, doutor, o tratamento, como é que é feito o tratamento do problema? A doença inflamatória, o tratamento é medicamentoso. É com medicações específicas para inflamação. O reumatismo, dito não inflamatório, degenerativo, que vem, que nos acompanha com o nosso envelhecimento, ele é muito mais um tratamento para melhorar a qualidade de vida com acompanhamento, fisioterapia, muitas vezes psicologia, né? Nutrição. Hoje em dia está se falando muito na alimentação para esses tipos de reumatismo que auxiliam, né? E aí não é um conjunto, na verdade, são várias áreas juntos tratando essa degeneração que acontece. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. E nós terminamos aqui mais um Questão Saúde. Uma técnica milenar chinesa que trata doenças físicas e psicológicas. Confira na Dica de Saúde os benefícios da acupuntura. A acupuntura é parte da medicina tradicional chinesa, né? É conhecido como uma arte ou uma prática terapêutica de todo o corpo, onde se utiliza a inserção de agulhas de acupuntura em pontos específicos dos meridianos. Os benefícios são múltiplos. Basicamente, a acupuntura se fundamenta em algumas teorias. Uma delas, especialmente a teoria das endorfinas, é que você consegue aumentar a concentração dos analgésicos corporais, né? Os chineses usam muito uma fala que a endorfina é 10 vezes mais potente que a morfina, e você aumenta muito a concentração desse analgésico endógeno através da acupuntura. Basicamente, nós podemos fazer controles de condições alérgicas, emocionais, físicas, podendo ser musculares, articulares ou viscerais. A acupuntura hoje é uma prática multidisciplinar, não exige um encaminhamento prévio, o paciente pode vir diretamente até nós, comparecer aqui no LEP de fisioterapia, solicitar o serviço de acupuntura e ser inserido em um dos nossos programas. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um projeto aqui do Centro Universitário Franciscano que orienta familiares e cuidadores e portadores de Alzheimer. Voltamos já! Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O Brasil tem mais de 1 milhão de portadores de Alzheimer, uma doença degenerativa do sistema nervoso, mas a maioria dessas pessoas ainda não tem o diagnóstico. Você vai conhecer agora o Grupo Amica, um projeto desenvolvido aqui no Centro Universitário Franciscano que ajuda familiares e cuidadores a garantirem mais qualidade de vida aos pacientes. Eu vou conversar agora com as professoras
Tereza Cristina Blassi, do curso de Nutrição, e também com a professora Nadieska Filipim, ela que é do curso de Fisioterapia. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Professoras, eu gostaria de convidar vocês e também o pessoal de casa para assistir uma reportagem sobre o Grupo Amica. Uma doença que destrói as células do cérebro de forma lenta e progressiva. O mal de Alzheimer leva à perda das funções intelectuais do paciente e, de imediato, interfere nas atividades do dia a dia. No estágio inicial, há uma alteração, normalmente quanto à memória, que começa a ser percebida em atividades da vida diária, de cozinhar, de vestir-se, ou depois, com o tempo, começa a ter algumas variações quanto ao esquecimento, à perda de orientação temporal, espacial, esquece que dia é. Além do apoio de uma equipe com profissionais de várias áreas da saúde, o portador precisa ainda de um acompanhamento integral. É aí que entra o papel do cuidador. Às vezes o cuidador faz todos os papéis, ele faz o papel da enfermagem, ele faz o papel da nutrição, ele faz o papel da terapia ocupacional, da fisioterapia, ele faz a higiene bucal, ele cuida de alguma ferida, ele cuida de tudo. Então, o que o cuidador é? Ele é todos os profissionais dentro da técnica que ele vai utilizar para melhorar a qualidade e a sobrevida desse paciente com Alzheimer. Com o objetivo de orientar os cuidadores e, ao mesmo tempo, contribuir para a formação profissional dos estudantes de 7 cursos da área de saúde, é que foi criado o Grupo Amica. Os encontros ocorrem quinzenalmente no prédio 17 da instituição. Então, a gente acaba promovendo rodas de discussões, orientações, né, tentando trazer o que a gente coloca para os alunos na academia, né, mas trazendo para eles o que é que se pode fazer em casa, né, eles enquanto cuidadores. Com carinho, com paciência, com força de vontade, tudo sai perfeito, tudo sai da maneira que a gente quer. E é o que eles mais precisam, é de atenção, é de carinho, independente da profissão que for. Pode ser dentista, pode ser psicólogo, pode ser médico. Inês Helena cuidou de pacientes com Alzheimer por 9 anos. Com o apoio do grupo, ela pôde compreender a doença e proporcionar um atendimento ainda melhor aos pacientes. O grupo ajudou muito nessa parte, eu acho que da calma, do amor que a gente tem que ter pelos pacientes. Professoras, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre o início do grupo. O que motivou a criação aqui no Centro Universitário Franciscano, a criação desse grupo? Ele começou de uma forma bem importante, foi uma solicitação da antiga Pró-Reitoria de Extensão, com uma solicitação que veio externa para nós, de algumas pessoas que já trabalhavam com uma sucursal da Brás, e esse grupo simplesmente se extinguiu. E aí o que eles queriam? Eles queriam que a gente abraçasse essa causa. E foi colocado para a Pró-Reitoria de Extensão em 2006, e aí a gente começou a formar, nós começamos primeiramente com a nutrição, a terapia ocupacional e a fisioterapia. Foram os 3 primeiros cursos que abraçaram, desenvolveram um projeto a pedido da Pró-Reitoria e posteriormente nós começamos a agregar novos cursos, e essas pessoas que eram atendidas e que estavam desassistidas, principalmente esses cuidadores, começaram a frequentar o grupo. Mas uma questão bastante importante, a gente trabalha com o cuidador, mas trabalhamos com o paciente também. Então, ele se torna completo dentro daquilo que a gente tem. Nós temos outros cursos, né, que poderiam se engajar no nosso também. Você vê, hoje nós temos a fisioterapia, a terapia ocupacional, a odontologia, a nutrição, a enfermagem, a psicologia e a farmácia. São todos cursos aqui do Centro Universitário Franciscano que trabalham diretamente, não somente com o cuidador, mas também diretamente com o paciente. São projetos distintos. E eu acho que é importante a gente colocar, né, que nós estamos aqui desde 2006, então nós já temos quase 10 anos de trabalho junto a essa população, aos cuidadores e as pessoas que dependem, né, os pacientes com Alzheimer. Como que é o ingresso dos cuidadores, né, no projeto? Como que eles é feita uma pesquisa ou eles vêm até vocês? Nós sempre fizemos momentos de divulgação do nosso grupo. Então, ora a gente faz a divulgação aqui dentro da instituição, ora fora da instituição. Por exemplo, já tivemos atividades de
orientação, né, um tira-dúvidas e divulgação do nosso grupo na Praça Saldanha Marinho. Também fizemos reportagens, né, divulgação por meio da imprensa escrita e por televisão também. E dessa forma os cuidadores que têm interesse, né, os familiares, procuram o grupo. Uma outra maneira, né, Tereza, é o boca a boca. Nós trabalhamos muito com isso. Muito com isso. Os cuidadores um fala para o outro, um aluno comenta que tem esse grupo aqui na instituição e aí o amigo tem um avô, uma avó que tem a doença. Então, eu acho que funciona mais no boca a boca do que propriamente nas campanhas de divulgação que a gente tem. E os cuidadores, eles chegam com muitas dúvidas a respeito da doença? Muito, né, Nadiesca? A gente fica surpresa, porque o que esse cuidador, muitas vezes esse cuidador é o cuidador familiar. E quando é um cuidador familiar, o envolvimento, ele é muito mais profundo. E às vezes esse envolvimento é de um sentimento, muitas vezes de excesso de responsabilidade, excesso de culpa em cima, de não saber lidar com isso, né, Nadiesca? A gente se depara muito com esses relatos. Então eles vêm totalmente, digamos assim, carentes dessas informações. Despreparados, né? Despreparados. Quando é um cuidador que já é profissional, que já trabalha algum tempo, mesmo assim ele vem porque os relatos que nós temos, né, é de aprendizado constante. Sempre acontece isso. Então é extremamente gratificante para a gente ajudar essa população, tanto o cuidador que é profissional, quanto o cuidador que é familiar. E a gente tem estatística, né, que cada paciente de Alzheimer que tem um cuidador, eu tenho mais 4 pessoas da família envolvida. Então tem um cuidador direto e muitas vezes eu tenho mais pessoas junto. E esse cuidador, muitas vezes, o que acontece, ele simplesmente se dedica totalmente. Então, se ele tem alguma outra atividade, ele deixa de fazer aquela atividade para se dedicar a essa pessoa com Alzheimer, né, Nadia? Que é uma realidade muito comum. E eu complemento o que a Tereza falou, assim, eles vêm com muitas dúvidas, sim, mas eles também nos tiram muitas dúvidas, né? Porque esse contato no grupo, tanto nós professores, quanto os alunos, é um relato de todos nós, eles trazem a vivência, a experiência que os livros, os artigos não nos proporcionam. Então, assim, eles também tiram dúvidas nossas. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente tira as dúvidas deles no sentido mais técnico, mais científico, do cuidado e da própria esclarecimento da própria doença, mas também eles tiram as nossas dúvidas em relação a essa vivência, né? Quando eles fazem os relatos, quando eles trazem a experiência deles nesse cuidado diário que eles têm com o paciente. Qual que é o papel dos estudantes que participam? Como que funciona, né, durante as rodas e conversas? Cada estudante vai falar um pouquinho da sua área em relação à doença? Nós promovemos conforme a demanda desse cuidador, das dúvidas. Por exemplo, no nosso último encontro, o que houve? Eles queriam alguma coisa para eles saberem lidar de forma que não se demonstrasse essa ansiedade, o cuidador, e às vezes um pouco de irritabilidade. Então eles pediram alguma coisa que eles pudessem fazer para ficarem mais tranquilos, os cuidadores. E a partir disso, a partir dessa demanda, nós montamos, e os acadêmicos, eles montam, tá, um material para passar para esses cuidadores com os professores junto, a gente vai discutindo. E é impressionante porque por exemplo, a última vez foi psicologia e terapia ocupacional. Foi fantástico, porque mas eu não sabia que poderia fazer isso com a roupa ou colocar recados nas gavetas, por exemplo, deixar a descrição, encher a casa de fotos, de momentos. E tem coisas que nós mesmos, de outros cursos, nós estamos aprendendo. Então, cada vez que nós temos essa integração com aluno, cuidador e professor, todos aprendemos. E esse é o papel do acadêmico, mas o papel do acadêmico tem uma outra situação bastante importante, né, professora? Que são os grupos de estudo. Isso, a gente tem, então, quinzenalmente esses encontros com os cuidadores, né, e no intervalo entre um encontro e outro com o cuidador, nós temos encontros que a gente chama de momentos científicos, né? Encontros mais científicos, que é o momento que os alunos trazem
referente à sua área, né, ao seu curso, eles trazem algum material para apresentar para os colegas e se discute em cima desse material. Então, nesses dias a gente tem sempre, né, cada um traz o seu artigo, enfim, faz uma busca de artigos, apresenta para os colegas e se discute. Aí um lembra de uma coisa da sua área, o outro lembra de outra coisa da sua, e vai havendo essa interação entre os estudantes, né, e com a gente, né, com os professores. Você falou a respeito das pesquisas, né, professora? Como que está o nosso país hoje quando a gente fala em pesquisa referentes ao Alzheimer, né? Vocês encontram bastante material e são fontes, assim, em que se pode confiar? No Brasil, a gente tem pouquíssimas pesquisas, né, relacionadas ao Alzheimer. Eu posso falar um pouquinho mais da fisioterapia, que é o que eu tenho visto, assim, não temos muitas pesquisas, poucas, com qualidade, né? Então, como a professora Tereza comentou antes de nós iniciarmos, o nível de evidência, as evidências científicas em relação a esses estudos ainda são muito, muito precárias. Então, e mesmo assim, considerando a literatura internacional, também ainda há uma escassez em relação a esses estudos. E basicamente são estudos que tratam de sintomatologia, né? Nós temos experimentação animal falando um pouco do tratamento na busca da cura mesmo da doença, mas isso ainda é muito, são resultados muito preliminares, né? Aquilo que a gente tem por se tratar de experimentação animal. E o resto, então, né, o restante das pesquisas mais em relação aos sintomas, né, nas diferentes áreas de atuação dentro da doença. Por exemplo, na nutrição, o que a gente tem? Da mesma forma que ela, eu sei que se eu utilizar antioxidante, eu vou ter uma probabilidade menor. Então, hoje se estuda muito a questão dos antioxidantes, da vitamina B12, no papel, da vitamina D, mas são estudos. E o que a gente nota muito, que o cuidador vem até nós, né? De repente, aparece alguma novidade no mercado sem muita fundamentação. Eu digo algum conhecimento de senso comum, né? Uhum. Então eles vêm até nós, mas eu dei isso e melhorou. A cognição do paciente melhorou. É porque existem aberturas dentro dessa evolução da doença onde o paciente pode vir a apresentar isso. Então se relacionam. Por exemplo, nós tivemos uma história do óleo de coco, nós tivemos uma história do óleo de coco. Agora tem a questão dos detox, se isso aí teria um efeito. É muito incipiente isso. Então, quando a gente trabalha com os acadêmicos, né, Nadiesca, a gente trabalha com aquela fundamentação científica e fazer eles entenderem desse conhecimento, o que a gente pode se apropriar para poder passar de fato para esses cuidadores. E a gente tem, às vezes, até uma certa discussão sobre isso. E eu acho que o mais importante, o mais enriquecedor de toda essa questão do grupo, nesses momentos de estudo com o acadêmico, conforme você perguntou, é uma produção científica também. Porque além de ser um grande projeto de extensão, a gente trabalha com a pesquisa e com o ensino. Porque o professor está diretamente relacionado com isso. E existe uma certa cobrança, né? Nós temos uma cobrança de frequência, nós temos uma cobrança em relação à produção científica, porque se caracteriza por isso. Para eu poder falar, ou para eles poderem falar, qualquer acadêmico poder falar, ele tem que estar embasado cientificamente. E vem ao encontro do que a professora falou. Então, para nós, professores, é extremamente gratificante, né? Quando a gente tem um encontro com o cuidador, a gente vê aquele acadêmico com a apropriação do conhecimento e sabendo passar com tranquilidade, sabe? É muito bom isso, né, Nadiesca? Dentro do projeto, isso para a gente é compensador, enquanto professores, ver esses acadêmicos evoluindo e abraçando. Eles defendem, eles brigam, eles falam com propriedade e para nós isso é muito bom, né? É muito bom dentro do ensino. Com certeza. Vocês também têm um livro, né? Um manual com algumas orientações. Isso. Eu acho que a professora Nadiesca pode falar um pouco melhor. Então, esse manual ele foi lançado no início do ano passado. Mas ele já vinha sendo produzido há mais tempo, né? Então foi um trabalho conjunto de todos os professores que fazem parte do Grupo Amica e mais alguns acadêmicos, né, que na época estavam conosco no grupo. Então foi um trabalho assim longo,
né? Mas que foi muito gratificante, né? O resultado final. E esse manual, ele traz exatamente assim uma informação direcionada para o cuidador. A linguagem foi cuidadosamente pensada para que o cuidador pudesse ler e compreender as informações que a gente queria passar para ele. Então, é um manual que é dirigido exatamente para o cuidador. Então, ele traz dicas, ele traz como é a evolução da doença, quais são os sintomas, o que o cuidador pode esperar com a evolução dessa doença e como ele pode lidar com isso, e a gente vem trazendo a visão de cada curso, né, que faz parte do grupo de uma maneira interdisciplinar, né? Como a gente pode trabalhar com ele e como esse cuidador pode fazer em casa, o que ele pode trabalhar em casa se ele não tiver acesso a todos esses profissionais para cuidar do seu familiar ou, enfim, o paciente com Alzheimer. Como que a pessoa pode, quem estiver nos assistindo, pode adquirir esse manual? Ele tem. Agora ele está à venda aqui na Livraria do Frade, aqui dentro da universidade. Ele está à venda apenas aqui. Tá certo. E o cuidador que frequenta o grupo, ele recebe um manual desses a partir do momento que ele tem uma frequência dentro do grupo. Até a gente já divulgou, já fez algumas vendas também fora em relação à Feira do Livro, feira do ano passado, que a gente lançou no ano passado. E quem quiser participar do grupo, né, os cuidadores, familiares, como que faz? É só ligar para a universidade e para o 3025 9000 e pedir para falar com um de nós ou ligar para a secretaria, porque o dia do nosso encontro, nós temos um cronograma, né? Esse cronograma, essa reunião última que nós tivemos foi ontem, né? Daqui mais 15 dias nós teremos outra. Então é a cada 15 dias. Então é só ligar para cá ou deixar um recado que a gente entra em contato, deixar o telefone que a gente entra em contato, a gente liga. E eu acho que vale a pena, né, professora? É fantástico. Com certeza. Para complementar? Eu penso assim que como a gente tem esses encontros que são quinzenais com o cuidador, mas no intervalo a gente tem os encontros somente professores e acadêmicos, se o cuidador quiser vir, né, na quinta-feira, a partir das 17 horas, ele vai ser muito bem recebido no grupo, mesmo que não seja o dia de atividades com os cuidadores. Sim, né? A gente vai orientar, passar direitinho todas as informações. Sala 231 do prédio 17 do conjunto 3. Então, fica o convite. É uma possibilidade. Professoras, muito obrigada pela participação de vocês e também pelas informações. De nada. Obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando, se você quiser rever a nossa programação, basta acessar o canal Unifra Online no YouTube. Nos vemos na próxima semana. Até lá!